Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Um bom domingo para você, na presença do Senhor. O Senhor é bom, né? O Senhor é maravilhoso. Você já agradeceu a Deus hoje? Agradeceu pelo grande livramento que Deus te deu na madrugada? Você sabia que Deus te deu um grande livramento e você sabe disso. Você até sentiu que Deus estava te dando um livramento. E você já agradeceu, olhou para o céu. Eu mesmo estou olhando para o céu agora, ele está lindo, sabe? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu amo olhar para o céu. Me traz uma paz tão grande, sabe? Imagine se o céu é lindo, imagine o dono do céu. Fala em dono do céu, você já sonhou com Jesus alguma vez? Sabe, há quase 10 anos atrás, quando eu estava caminhando e eu tive um sonho, e esse sonho foi inesquecível para mim, porque eu estava em um lugar e quando eu estava ali, eu vi um monte de, tipo aquelas pessoas que se vestem da morte, sabe? De preto. Aí essas pessoas fizeram uma roda enorme, mas eram muitos, até com aquela foice, né? E aí eu fiquei no meio e eu fechei o olho desesperado. Eu falei, meu Deus, aquelas pessoas vão me matar. Aquele espírito da morte vai me matar. E de repente, quando eu abri os olhos, eu vi um homem todo de branco. O cabelo dele era aqui no ombro. E ele me pegou e saiu me levando pelo ar, pelo céu, assim, sabe? Eu nunca vou esquecer esse sonho. Ele marcou a minha vida, principalmente no começo da minha caminhada, porque no começo da caminhada sempre é um pouco difícil, né? O inimigo fica tentando fazer com que a gente desista, né? Mas em outra oportunidade eu vou contar o testemunho da minha conversão para vocês. Hoje eu amanheci, sabe, com uma palavra, na verdade, 2 palavras, né? Mas eu vou falar da primeira, que diz assim, Malaquias 3, 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você já fez uma pergunta assim, Deus, você mudou, o Senhor mudou, parece que o Senhor não é o mesmo. Eu acho que todo mundo no meio do desespero já procurou Deus, né? E parece que Deus estava em silêncio, ou parece até que Deus não existia. É normal, sabia? Diante das lutas que a gente enfrenta, das dificuldades, nós temos que ter cuidado com a incredulidade. Porque o inimigo, ele é estrategista em implantar incredulidade em nosso coração. Principalmente quando as coisas não acontecem, quando a gente espera, ou quando a gente está ansioso e Deus falou que fez uma promessa e até agora não se cumpriu. Não se cumpriu porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então nós precisamos entender isso. Então nós temos que ter cuidado, principalmente no decorrer da caminhada cristã, porque o diabo ele vai semear isso nos nossos corações. Lembra quando Jesus falou da parábola do semeador em Mateus 13, que diz assim, a partir do 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que ter cuidado com que terra nós estamos semeando a nossa semente, porque muitas pessoas, por causa da incredulidade, têm deixado Jesus, têm parado no meio do caminho,
Mas como está lá em Malaquias, Deus ele não muda, ele continua sendo o mesmo, de hoje, de eternamente, sempre será o mesmo. Nós é que mudamos, sabe? Quando a gente peca contra Deus, né? Quando a gente exige de Deus aquilo que Ele não quer nos dar, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. E você pode estar hoje com esse coração assim. Ah, missionária Tâmara, eu estou tão angustiada, sabe? Eu estou tão preocupada, porque parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Pode ter certeza, minha irmã, que vai acontecer no tempo certo. É no tempo de Deus. Você acha que comigo não é diferente? Você acha que às vezes eu fico, Deus, cadê aquela promessa que o Senhor fez? E Deus não é no seu tempo, minha filha. É no meu tempo e meu tempo é perfeito. Então, se Deus prometeu que vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar. Se Deus prometeu que vai abrir uma porta de emprego para você, Ele vai abrir. Se Deus prometeu que vai salvar a sua família, Ele vai salvar. Só que a gente precisa confiar em Deus. O profeta Malaquias ele estava anunciando o juízo de Deus para aquele povo que estava enganando a Deus, sabe? A gente pode até esconder as coisas da nossa família, da nossa igreja, mas de Deus a gente não esconde, porque tudo está bem nu diante de Deus. Lembra de Adão e Eva? Que comeram lá o fruto proibido e tentaram se esconder de Deus, e Deus, olha, eu estou vendo vocês. Então não é diferente em nossas vidas. Então tudo que a gente faz aqui na terra, Deus está vendo lá no céu. E tem gente que fica tão cego. Eu também já passei por isso quando eu estava fazendo algo muito terrível, sabe? Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, a gente sabe disso. Mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo era errado. E eu estava ali, ó, sabe? Fazendo aquela cara de, sabe? Como se, parece que Deus mudou porque Deus não está trazendo juízo sobre a minha vida, eu estou fazendo isso e parece que Deus não está vendo. A gente é quem se engana. Deus estava vendo todas as coisas e no tempo certo Deus enviou o juízo sobre a minha vida. Não porque Ele me odeia, não, Ele me ama, mas Ele sabia que se eu ficasse cometendo aquele ato, se eu morresse, eu poderia ir para o inferno, eu poderia ter perdido a minha salvação, porque eu estava o quê? Pecando contra Deus. Foi a mesma coisa de Davi, quando pecou no Salmo 51. Então a gente precisa se apartar de tudo aquilo que foge, né, dos mandamentos do Senhor, que foge da santidade de Deus, porque Deus é santo. Então não adianta a gente se enganar. E o juízo vai ser o mesmo para o pastor, para as ovelhas, para todos aqueles ali que servem ao Senhor. Então nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e a santidade dele. Precisamos mesmo colocar nosso joelho no chão e pedir misericórdia a Deus, pedir para Deus nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Ele, porque o grande dia do Senhor está perto e nós sabemos que o grande dia do Senhor, irmão e irmã, vai ser terrível, vai ser muito feio, vai ser, sabe, vai ser um desespero para muitas pessoas quando Jesus chamar o nome, né, de alguém e não chamar o nome dessa pessoa. E aí, será que naquele grande dia ele vai dizer, Senhor, mas eu curei, eu fiz grandes coisas em seu nome. O Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, não conheço vocês, vós que praticam iniquidade. Então vale a pena a gente ser fiel. Eu sei que está difícil para você, você tem passado por muitas lutas, mas Deus é contigo. Você vai ver, tudo isso vai passar. Os problemas são como a neblina, ela vem, mas daqui a pouco ela vai embora. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Não esqueça disso, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo, eternamente. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, maravilhoso. O Senhor não muda, Pai. O Senhor não nos consumiu no dia de hoje por causa da tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de santidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, porque é muito fácil a gente orar para ser quebrantado, para a gente orar para ser abençoado e orar para ser quebrantado. Eu oro, Senhor, para ser quebrantada, Senhor. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã para eles serem quebrantados, Senhor, na tua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã. Que seja uma semana maravilhosa e que seja um mês de maio
maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem está falando é a missionária Tâmara Badaró, com Correios do Céu, com saradas para curar.